Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Quem tá falando é o Matheus e hoje vim falar sobre o meu acidente, né? Como prometido no último vídeo, né? Então, primeiramente vamos começar do início, do início, do início. Quem é o Matheus? É o personagem principal da história, vocês têm que conhecer ele. Então, o Matheus sou eu, né? Meu nome completo, Matheus Murbach. Eu pronuncio com K, tem pessoa que pronuncia com X. Tanto faz, faz do seu jeito. Tenho 22 anos. Estou morando sozinho há um ano. E foi meio que isso que acarretou o acidente. E nesse um ano morando sozinho, eu morava muito perto de onde eu trabalhava. Então era 2 minutos a pé, eu morava do lado, era perfeito. Só que a desgraça da dona da casa decidiu do nada reformar tudo. E aí ela me jogou pra fora, né? Morava de aluguel. Inclusive péssimo, não morem de aluguel. Eu moro. Provavelmente vou morar por muitos anos, mas é horrível. Tente evitar. E ela só me jogou pra fora. Então eu vim para uma outra casa, que inclusive era muito melhor, pouquíssimo a mais, só que ficava a 1 hora de caminhada. Era bem longe. Então, tipo, eu tava indo de ônibus ou a pé durante um período, mas foi horrível, péssimo, péssimo, péssimo. Tava muito ruim para eu ir trabalhar. Para quem se perguntou, eu tava trabalhando como jardineiro nessa época. Daí o meu pai tinha comprado uma bicicleta e calhou que ele usou a bicicleta só um mês durante esse período que eu tava morando sozinho. Aí eu falei com ele, ele me deu a bicicleta e tudo certo. Tinha uma bicicleta, ia trabalhar todo dia de bicicleta. E eu fiquei mais ou menos uns 4 meses nisso daí. Andando de bicicleta quase todo santo dia. E foi muito bom, cara. Eu emagreci muito. Eu emagreci uns 20 quilos, mais ou menos. Eu tava com 120 quando eu me mudei. Aí, quando eu comecei a andar de bike, eu tava com 110 e o acidente eu tava com 90 quilos, cara. E, assim, dá pra ver que ainda tô magrão, né? Não tô 100% em forma, mas emagreci bastante. Fora que minhas pernas estavam cabulosas, mano. Nossa, como eu tava amando minhas pernas. Agora elas estão meio murchinhas. Mas tudo bem, né? 3 meses parado, dá nisso. Então, eu andando todo dia de bicicleta, você vai pegando confiança. E assim, era uma bicicleta que meu pai só usou uma vez durante 6 meses. E eu não fiz revisão quando ela chegou, né? Eu bati o olho, arrumei uma coisa ou outra manualmente mesmo, por conta própria, né? Meu pior erro. E ela tava bacana. Durante alguns meses usando, tava tranquila. Até que ela começou a dar problemas. E eu fui resolvendo os problemas. E um dia antes do acidente, tinha dado um problema no freio que quase acarretou no acidente, né? Eu tava andando de bike à noite, indo jogar bola, e um carro entrou com tudo assim, pra dentro de um Habib's. E eu tava aqui na minha faixa, eu tive que, opa, esquivar porque eu não consegui frear. Daí, beleza. Cheguei em casa, o futebol era à noite. Então eu cheguei em casa e falei, ó, já vou dormir agora pra acordar cedão e arrumar esse freio. E eu fiz isso. Eu acordei às 5 da manhã e fui arrumar o freio da bicicleta. Arrumei o freio, saí pra testar. Tudo bonitinho, mano. Testei, tava da hora. Nossa, bacana. E eu saí pra ir trabalhar às 7 da manhã em ponto. Às 7h05 por ali, mano, foi assim, 2 ruas daqui de casa. E eu moro em Mauá. Mauá só tem morro, mané. É só morro. Então, tipo, foi no segundo morro. E é um seguido do outro. Então eu peguei um embalo, depois virei e peguei outro embalo. Quando eu fui frear, a pastilha do freio, é aqueles freios de pinça, né? Quando ele apertou na roda, ele rachou e caiu. Depois que ele rachou e encostou, pegou ferro com ferro, né? Aquele aro metálico da roda com o ferro da pinça. Isso fez ele vibrar e soltar o parafuso. E não era muito bem um parafuso, né? Era uma porquinha sem vergonha. E assim, eu freiei durante meio segundo, durante uma descida que eu tava a milhão. Então assim, eu tava a milhão, apertei o freio e fez isso, ó. E eu já tava em queda livre de novo. Então freou 1%, né? E aí eu já estava muito perto do cruzamento. Por quê? Eu andava de bicicleta todo santo dia. Eu já tinha o costume, né? Eu sabia já como entrar naquela rua. Na hora, eu sei que tipo ela entra numa subidinha. Então, se eu não tenho embalo, eu tenho que descer muita marcha. Eu vou lento e eu tenho que cruzar essa rua
Então, aí carro buzina, vira mó baderna. Então eu já tenho que entrar no embalo para continuar na subida rápido e já entrar para outra rua, né? É um trechinho muito curto que é uma subida. Então eu já pegava bastante embalo. Só que sem o freio, eu uso um aplicativo para monitorar quando eu ando de bike e eu estava a mais ou menos 50 quilômetros por hora na hora que eu cheguei nesse cruzamento, né? E ele tava muito movimentado. 7 da manhã, horário de pico ali, mano. Tem vários predinhos perto, então assim, cruzamento em T, tá? Cruzamento em T. Eu tava vindo pelo corpo do T, né? E aquela rua assim, com o carro dos dois lados sem parar. E eu tava assim, tinha uma faixa de pedestre entre eu e o carro da frente. Tava muito perto. E não dava pra frear com o pé, não dava pra pular da bike, tava muito perto. Muito perto. Primeira coisa que eu pensei eu não vou bater de cara nessa merda. Então eu já virei, eu fiz curva. Se eu for bater, eu vou bater de lado. Só que no que eu tentei virar e andar entre a rua e a guia, né? Entrar naquele espacinho, uma van foi estacionar, foi parar, né? Pra descer gente. Então ela entrou bem no caminho que eu ia passar. Só que a minha sorte, né? Eu sou alguém que acredita em Deus, graças a Deus. A pessoa que ia descer da van abriu a porta no exato segundo que eu bati na van. Talvez isso evitou de eu quebrar minha clavícula. Não quebrei, eu só desloquei ela. Então na hora que eu vi a van, tava descendo. Vou morrer, vou virar. Aí eu olho, tem uma van no meu caminho. Como eu vou bater nessa van? Eu pensei. E eu escolhi proteger minha cabeça e minhas pernas. Eu prefiro 1000 vezes ir andando pro banheiro e sofrer para tomar um banho, né? Que é meio ruim com um braço só, mas eu vou, né? Do que eu depender de alguém para entrar no banheiro, pra N coisas. Então eu não queria. Meu objetivo principal era não quebrar a perna. Foi meu objetivo principal. Meu outro objetivo era não quebrar a cabeça. Por incrível que pareça, na hora eu tava mais preocupado com a perna do que com a cabeça, né? E beleza, né? Pô, defendi minha perna e defendi minha cabeça. E eu joguei meu corpo inteiro, meu ombro, assim, na porta da van. Eu joguei a van, assim, totalmente. Na hora que eu bati, a porta da van voltou e fechou. E eu caí de costas no chão, já totalmente parado. Então a porta da van absorveu 50 quilômetros por hora e 90 quilos. Cara, faz as contas aí quanto que foi a força dessa batida aí. Mas foi absurda. Eu caí no chão. Primeira coisa que eu fiz foi passar a mão. Cara, se tiver uma fratura exposta, eu vou puxar meu celular e tirar uma selfie agora. Mas não tinha. Só tinha um calombo enorme aqui. Bem no meio desse espaço, né? Bem aqui tinha um calombo. Eu pensei, tá. Como eu não tô sentindo dor, eu acho que é só um inchaço instantâneo, alguma coisa assim. E eu comecei a tocar na ponta dos dedos, assim. Opa, tô funcionando, mexi o pescoço, beleza, não doeu. Eu virei as costas, não doeu, mexi a ponta dos pés. Tá tudo funcionando, tá tudo bacana. Até na hora que eu fui esticar os braços pra frente. Aí eu senti uma dor no ombro. Eu falei, também, né? Se não dói o ombro, é sacanagem, né? E aí eu no chão, o cara saiu de dentro da van, perguntou se estava tudo bem, eu falei que sim, perguntei se tinha machucado alguém da van, prensado algum dedo, perguntei se estava tudo ok, falaram que estava tudo bacana, perguntei se tinha amassado a van, ele falou que não era para eu me preocupar. Pelo jeito era uma van de empresa, então acho que tem seguro e não deu B.O. pros caras. Os caras nem deixou contar, eles não quiseram me envolver com o esquema da van, então acho que era de firme e não ia dar nada para eles. Eles chamaram a ambulância e eu no chão já liguei pro cara do meu serviço e falei, então, eu caí de bike e estão chamando a ambulância e não vou conseguir trabalhar hoje. Eu trabalho com amigos, né? Então eles foram lá, pegaram minha bike, pegaram minha mochila, minhas coisas que eu tava no bolso, tudo, me deixaram com o celular, documento e é isso. Todas as outras coisas de serviço eles guardaram pra mim. E cara, a ambulância chegou bem rápido, mano. Coisa de, sei lá, uns 10 minutos, a ambulância já estava lá. Me levaram para um hospital grande aqui de Mauá, que é o Nardini. Lá todo mundo me tratou super bem.
mesmo estando muito movimentado, tudo bem que era uma quarta de manhã, era uma quarta às 7 horas da manhã, não estava tão movimentado, né? O pessoal que estava lá era tudo emergência, acidente, né? Então o pessoal me deu atenção, viu que eu fui educado, né? Como qualquer ser humano deveria ser, né? Não estava fazendo escândalo nem nada e me trataram super bem. Depois de fazer um raio-x e o médico lá, o primeiro médico, já analisar o raio-x e falar, olha, era melhor que tivesse quebrado. Aí eu já vi que deu merda. Por quê? Se ele falou que era melhor que tivesse quebrado, quer dizer que tinha algo fora do lugar. E esse algo, com certeza, era a minha clavícula, né? Esse osso aqui. Porque geralmente no impacto, ela quebra. E é isso, né? Ela faz um V de ponta cabeça, né? Quando ela quebra, o impacto. Raramente ela vai quebrar fazendo um V assim para baixo. Geralmente ela quebra tensionada para cima. E aí eles empurram pro lugar, põe um pino e tá zerado, filho. Tá zero. Mas o que que aconteceu? Inclusive manchou um pouco minha camisa, que bacana. O que que aconteceu? Eu bati meio que com as costas do ombro. Isso jogou, fez a escápula, se eu não me engano, a escápula bater com a clavícula e ela saltar, e isso arrebentou todo o ligamento do meu ombro. Todo o ligamento do meu ombro foi pro espaço. E teve todo o trabalho de, na cirurgia, eles colocar no lugar de um jeito que desse ainda para eu mexer o braço. Foi bem ruim isso, não ter quebrado. Teria sido melhor se quebrasse. Mas então, depois que ele deu o veredito que era melhor ter quebrado, mas estava tudo certo, e ele falou que se fosse mais fraco, eles encaixariam no lugar, estava perfeito. Se tivesse quebrado, era cirurgia pino perfeito. Mas no meu foi o pior dos casos, que é cirurgia sem pino. Como não quebrou, a cirurgia era só para colocar de volta no lugar. E a cirurgia para colocar de volta no lugar usa um field teacher, sei lá como se fala isso, que é uma agulha dessa lapa de ferro que ele finca no seu braço para travar o osso no lugar. E é isso, só isso. Então tinha duas lapas de ferro desse tamanho atravessando meu braço, né, da ponta do ombro até o final barra meio aqui da clavícula, né? E cara, era do tamanho de uma faca de pão o negócio. Imagina uma agulha do tamanho de uma faca de pão, cara. Absurdo. E esses dois ferros seguravam o osso no lugar, né? A espera até a cirurgia foi bem tranquila. Foi mais ou menos 20 dias por ali. Foi 2 semanas. 2 semanas a 20 dias que eu fiquei totalmente imobilizado. Eles amarraram meu braço totalmente no lugar para eu não mexer. E eu acho que eu nem conseguiria mexer, né? E eles prenderam no lugar mais para eu não me machucar. Tive que trocar a camisa e o curativo porque começou a vazar muito, tá? Mas então, até o dia da cirurgia, não tive muito problema com o braço, estava fazendo tudo com uma mão só e estava bem de boa. A cirurgia não teve nenhuma complicação, teve que ser anestesia geral por conta de um músculo que atravessa aqui, pega o pescoço e vem até aqui, cara. É um nervo, músculo, não sei como é que fala exatamente, tá? Mas é algo que eu poderia, durante o corte, a cirurgia, algo, ele puxar e eu fazer isso daqui e bater no instrumento deles e me machucar sério. Então teve que ser uma geral pra não puxar esse nervo ou músculo, sei lá. Então eu tomei anestesia geral. Foi uma delícia, cara. Mano, que bagulho bom. Por conta da dor, né? E eu estar sendo entupido de remédio, eu tava dormindo muito mal, cara. E a geral, mano, eu apaguei. Tipo, o cara, antes dele pedir pra eu falar qualquer coisa, antes dele falar conta até 100, mano, eu tava tão cansado que no momento que ele começou a injetar, eu relaxei e, cara, foi o melhor sono da minha vida. Assim que eu acordei, eu comecei a mexer bastante o corpo, ver se estava tudo certo, com bastante cuidado. Eu fui olhando e passando a mão, como é que estava aqui. Vi já os 2 pinão de ferro absurdo que tava. Então, ficou bem cabuloso. Vou colocar uma foto aí na edição para vocês verem como é que tava os pontos e os ferros. E tá, eu fiquei mais 24 horas, eu acho, no hospital. E já me deram alta, porque ferimento aberto, hospital não é uma boa opção. Então,
eu fui pra casa dos meus pais, né? Eles moram em Tatuí, então fica 3 horas de Mauá. E cara, a experiência de andar de carro com 2 ferros atravessados no seu ombro não é interessante. Se você tinha alguma curiosidade, não tenha mais. Eu digo aqui, não é interessante. É só ruim. E por sorte eu ainda tava sobre um pouquinho lelé da cuca ali por causa da anestesia, pá. Mas foi passando, cara. Pô, minto. Eu não fiquei 24 horas depois da cirurgia, não. Eu fiquei tipo, acho que 3 horas. 24 horas foi outro rolê que aconteceu. Quem sabe eu conto em outro vídeo. Mas foi tipo assim, eu saí da cirurgia, acordei, tô bem, comi, fui embora. Foi bem rápido assim. Então, a minha recuperação na casa dos meus pais foi tranquila, não tive muitas complicações lá, só tive uma e meia, por assim dizer, que foi quando começou a inflamar muito, e aí inchou os pontos, ficou bem feio, mas fui na UPA, bezetacil, acabou-se. E esse era o ponto que eu queria fazer sobre a psicanálise. Na primeira semana que eu fui para casa dos meus pais, eles já tinham marcado uma viagem e meio que já estava tudo pago e eu estava muito bem. Então eles decidiram não cancelar a viagem e foram na viagem. E para eu não ficar totalmente sozinho, a minha irmã mais velha veio de Taubaté, mané. É o extremo oposto de São Paulo. Taubaté tá para Rio de Janeiro. Tatuí tá pra Minas. É tipo extremo oposto, tá ligado? E ela pegou o ônibus, pegou o BlaBlaCar, tal. Cara, atravessou São Paulo pra ficar comigo e ficou essas 2 semanas comigo ali. E cara, me reconectei com a minha irmã, coisa que não acontecia muito. Eu sempre admirei muito ela, mas nunca tive um contato grande com ela, né? Porque a nossa maior parte da interação foi durante a infância, né? Durante a vida adulta, eu conversei pouquíssimo com ela. Mas aí, pronto, reconectamos, conversamos muito. Ela reacendeu a chama de mim, não, em mim, sobre a psicologia, a psicanálise e N outros assuntos. A gente assistiu a 2 temporadas de How I Met Your Mother. E cara, é muito engraçado, mano. Só que é só engraçado assistindo junto com ela, mano. Porque eu fui assistir aqui sozinho em casa, não é a mesma coisa, não é a mesma experiência, né? Mas, né, pelo menos eu aproveitei as 2 primeiras temporadas. E assim, foi o que me deu o up no começo, né? Ajudou muito nas 2 primeiras semanas de recuperação. A gente conversou muito sobre cabeça, infância, problemas, traumas e tal. E eu acho que esse up me ajudou a me recuperar muito mais rápido, né? Então, quando meus pais voltaram, ela ficou mais uma semana comigo e depois voltou para a vida dela, infelizmente. Queria a minha irmã somente para mim. E depois que ela voltou lá, problemas com os pais, coisa de sempre, aquela coisa meio zoada, morando sozinho já quase 1 ano e sentindo o incômodo, peso, essa coisa ruim e tal de estar na casa dos pais e de uma forma tão limitada ainda, foi bem ruim para minha cabeça. E a minha irmã me recomendou muito eu começar a fazer terapia, né? Como eu comecei a estudar psicanálise e penso futuramente em atender, eu preciso fazer análise. É uma das bases, né? Então, para você ser um psicanalista, você tem que estar passando por terapia, né? Por teoricamente 2, né? Uma pessoal e uma sobre os clientes que você, né, tá atendendo. Então, eu já decidi começar a análise ali para já ver esse sentimento de ser um peso e tal, toda essa coisa que está muito voltado ao acidente, né? Você fica muito vulnerável e sente que precisa muito da ajuda dos outros, né? E é algo meio pá, né? Fica meio zoado. E aí eu comecei a psicanálise lá e cara, é uma delícia. Recomendo muito todo mundo fazer psicanálise. É uma conversa com si mesmo e tem alguém te auxiliando. É basicamente isso a psicanálise. Não é conversa, a pessoa não é coach, ela não vai te ajudar, tipo, você tem que fazer tal coisa. Se você não fazer assim vai dar errado. Não. É você conversando com si mesmo
e a pessoa te auxiliando. Falando cru e grossamente. E tipo, você conversar com si, colocar essas ideias, esses sentimentos pra fora, é muito mais fácil de você analisar eles e ver como tudo funciona. E se sentir melhor. É muito bom, você fica leve. Se não estiver dando certo, já tentei psicanálise, não curti e tal, tenta com outra pessoa. Tem que dar match. Se não dá match, não funciona. Você tem que ter você tem que ter uma ligação ali, ó, papum. Se não for papum, não vai. Então deu ruim, troca o psicanalista. É a base da psicanálise. A base da psicanálise é isso. Então o psicanalista não vai ficar sentido. Ele sabe que precisa ter uma transferência. Fala. Se não tem, muda. Mas então, voltando ao acidente. Depois desse período que eu fiquei na casa dos meus pais, eu voltei para minha casa. E vai fazer um mês e alguma coisa que eu tô na minha casa. É muito bom estar em casa. É leve, eu gosto. Mas eu tô muito parado, cara. De uma rotina de acordar todo dia muito cedo, andar de bicicleta. Vou preciso ir ali, vou. Era muito dinâmica a minha rotina. E agora eu estou, não sei, mais de 10 dias dentro de casa, sem sair pra nada. Porque eu tenho um monte de comida congelada. E é isso. É meio ruim. Um sentimento muito esquisito. Tô saindo mal pra comprar pão. Quer dizer, eu ainda não saí pra comprar pão. Eu só comprei pão uma vez. Porque quando eu vim pra minha casa, assim que eu voltei da dos meus pais, eu fiz um estoque gigante de comida. Então eu tô há basicamente um mês só comendo comida congelada e coisas assim. E tipo, cara, tô cansando, velho. É uma rotina muito esquisita. Você não sai de casa direito. Inclusive agora eu tô gravando esse vídeo às 6 da manhã, cara. Eu virei à noite porque não tem rotina. Não existe. Eu faço o que eu quiser na hora que eu quero. E é muito estranho. Não recomendo pra ninguém. É muito ruim. E sobre sequelas. Provavelmente meu braço cagou, né? O ligamento, eu vou ter que reaprender a mover o braço inteiro do zero. Teoricamente, eu passei 22 anos aprendendo a mexer o meu braço. Então, só com 45 anos, eu vou mexer meu braço melhor do que antes do acidente. Se isso faz algum sentido, eu acho que não. Mas vai demorar para eu ter a mesma precisão, velocidade de antes do acidente. Atualmente eu consigo fazer alguns movimentos ali, pá, mas muito devagar. E eu tenho que me concentrar para fazer o movimento. Não tá natural, não tá preciso e não tá rápido. E já faz 3 meses do acidente e da cirurgia. Então, tipo, eu ter os movimentos e não ter dor é muito bom. Inclusive, essa semana eu tô conseguindo colocar o braço aqui em cima. Antes eu deixava o braço aqui embaixo, né, na cadeira. Agora eu tô conseguindo usar o apoio da cadeira para deixar o braço de pé. Então, tipo, a recuperação tá sendo meio exponencial, sabe? Então agora eu sinto que tá evoluindo bastante. Sobre fisioterapia, não estou fazendo porque o desgraçado que fala no telefone lá não sabe ler um calendário. O cara me passou 3 vezes o dia errado. E aí eu vou lá, é o dia errado, perco minha vaga e aí dá tudo errado. Tudo errado. Então assim, eu tô na fila para fazer a fisioterapia, mas eu não estou fazendo fisioterapia. E em casa eu faço alguns alongamentos, algumas coisas, mas eu tenho muito medo de me machucar, né? Então eu tô indo com bastante calma. Mas eu já tô conseguindo cruzar os dedos assim e esticar para me alongar. Até vai bastante, tá ligado? E eu não conseguia nem pensar em fazer isso, né? Então eu tô evoluindo bastante a questão do movimento. Eu acho que vai ter pouquíssimas sequelas. Para andar de bicicleta, eu acho que vai ser tranquilo. Mas um dos esportes que eu mais gostava de praticar era vôlei. E aí eu acho que vai ser complicado, né? Eu já não levantava bem. E eu acho que eu nunca mais vou levantar tão bem. Cortar é de boa, porque é com essa mão, né? Então vai ser tranquilo. Resumo da história. Não andem que nem maluco de bicicleta se você mesmo faz a sua manutenção. Deem um trato na bicicleta, na sua ferramenta de trabalho, no seu carro, em qualquer coisa, cara. Faça a manutenção. Não espere acontecer um acidente. Uma manutenção que eu ia parar 2 dias porque eu estava sem bicicleta, eu tive que parar 3 meses. E eu não tenho previsão de voltar. Então talvez eu fique mais de 6 meses parado. Por conta de 2 dias que eu podia ter deixado a bicicleta na bicicletaria e o cara ter feito toda a revisão, cobrado lá 50 conto, 200 conto que fosse, tava ótimo. Agora eu tenho que andar de ônibus para os lugares. Cada saída de casa é 10 reais, mano. 10 reais. Cara, 200 reais é 20 vezes que eu vou sair de casa? Não, 20 vezes. Então, tipo,
se pacaria muito rápido, cara. Uma manutenção na bike. Mas fui burro, fui moleque. E eu espero que você não fosse. Eu espero que você não seja, cara. Escuta o que eu tô te falando. Tome cuidado com as suas coisas. Faça revisões. Faça manutenções. Cuide para que não chegue ao ponto de ter um acidente. Eu acho que esse acidente vai mudar pro resto da vida o meu modo de pensar. Eu vou cuidar muito mais de mim mesmo e das minhas coisas. Até mesmo meu computador. Eu tava gravando e fazendo live e eu vi que estava estressando demais o computador. E eu fiz todo um esquema para usar um notebook para fazer a transmissão e deixar mais leve o trabalho do computador. Então, tipo, com tudo, percebi que eu tô tomando mais cuidado para não chegar a um estresse muito grande. E eu recomendo que você faça isso também. Não deixe as coisas explodirem, tá? Se tem alguma história parecida ou ficou faltando algum detalhe, não sei, deixa aí nos seus comentários o que você acha, se curtiu. Ficou muito longo, muito curto? Pode deixar o que você quiser nos comentários que eu vou estar lendo, beleza? Gostou da história? Deixa um like. Não gostou? Deixa um dislike, fala por quê. E é nóis, mano. Muito obrigado por ouvir minha história aqui de hoje. E próximo vídeo provavelmente vai ser sobre a psicanálise, que eu falei que vai ter. Vou gravar ele durante a semana aí. Não sei se picotado, mas vou ver um jeito de gravar ele, beleza? Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!